Olá, amigos e irmãos, muita alegria por estar aqui novamente e eu desejo que você esteja na paz de Jesus. Dizem que a chuva é quando o céu resolve chorar para limpar toda a alma. Outros dizem que a chuva abençoa a terra que nela cai. São muitas frases de efeito e românticas a respeito da chuva, mas é inegável o seu valor e quanto ela nos faz bem. E vamos resumir assim. A chuva significa vida, esperança, enfim, até um recomeço. Nós vamos hoje falar de um evangelho de Mateus, também vamos celebrar a memória dos santos do dia, porém antes eu queria tocar num assunto que sempre está em pauta e sempre dá muita polêmica, que é a polarização em que nós vivemos nos dias de hoje. Nós vemos o ódio esportivo, no qual, vez por outra, os torcedores de um time agridem outros, às vezes causando até morte. Nós temos o ódio político, que está muito em moda, com a direita contra a esquerda e vice-versa, e ninguém se entende quando deveriam trabalhar para o bem comum da sociedade. Isso se vê no mundo todo hoje, não importa qual a legenda ou o título da posição política. É um lado contra o outro. Nós temos o ódio racial. Ainda hoje temos conflitos de rua em que uma raça minoritária é subjugada por outra, por exemplo, uma abordagem policial em que se mata apenas porque o outro é de uma outra raça. E temos também, meus amigos, o ódio religioso, em que membros de uma religião atacam a outra e degolam, esfaqueiam, invadem igrejas, templos ou mesquitas, disparam contra os fiéis que ali estão. Nada se afigura perto daquilo que Jesus tanto apregou, que foi a paz, quando todos deveriam estar juntos para o bem comum e não disputando posições ou, por ser contrário ao outro, partirem para a violência e a morte. O santo de hoje são 3 beatos, na verdade, tiveram história muito triste também. Eu confesso que na primeira leitura a respeito da história deles eu me emocionei e quase cheguei a chorar de tanta tristeza que eu achei que fosse. Domingos Jorge nasceu perto do Porto, em Portugal, e foi logo lutar na Índia. De lá ele foi para o Japão trabalhar como missionário, apesar de saber que o Japão não tolerava a influência ocidental. Ela achava a influência ocidental maligna para os costumes deles, sejam religiosos, sociais, enfim, a cultura japonesa. Mesmo assim, ele decidiu ir e lá se casou com uma japonesa chamada Isabel Fernandes. Esse nome lhe fora dado por um missionário português, daí o nome ocidental. Tiveram um filho chamado Inácio. Então, estamos falando de Domingos Jorge, sua esposa Isabel Fernandes e seu filho Inácio. Eles moravam muito próximos a Nagasaki e eram muito felizes. Porém, numa certa noite, deram abrigo a 2 missionários. Isso era terminantemente proibido e era punido com morte. A polícia de Nagasaki ficou sabendo e prendeu a todos. Depois de 1 ano, Domingos Jorge e os 2 missionários foram para um lugar chamado Monte Santo, próximo a Nagasaki, um local conhecido por ali ter muitos sacrifícios de cristãos, e foram queimados vivos. 3 anos depois, 30.000 pessoas mais ou menos se dirigiram ao Monte Santo para assistir ao grande martírio, ou seja, seriam sacrificados 56 cristãos católicos. Foram divididos em 2 grupos, um dos quais foi queimado em fogo lento, e o outro grupo, no qual estavam Isabel e seu filhinho, foram degolados. Os 3 foram beatificados pelo Papa Pio IX em 1867. Cabe aqui registrar as frases por eles proferidas. Domingos Jorge disse ao saber de sua sentença: mais aprecio eu essa sentença do que se me fizessem senhor de todo o Japão. Isabel Fernandes, momentos antes de ser decapitada: de todo o coração ofereço a Deus as 2 coisas mais preciosas que possuo no mundo:
a minha vida e a do meu filhinho. Realmente, a vida dos santos tem me encantado porque são histórias de muita luta, de muita disposição em seguir a Cristo e espalhar a boa nova das Escrituras. Lamentamos apenas que esse ódio, essas diferenças, ainda até hoje apareçam aqui e ali. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, e ele gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e irmãos, esta passagem da Bíblia de hoje trata sobre a falta de fé e a presença do medo em nossas vidas. E ela, ao contrário do que muitos podem pensar, ela não é simplesmente figurativa, uma parábola. Ela está descrita em mais 2 livros da Bíblia, que são os de Marcos, capítulo 6, 45 a 56, e de João, capítulo 6, versículos de 16 a 24. É um fato que realmente a nossa fé confirma que aconteceu. E aqui nós perguntamos: o que é o medo? O medo é a falta de fé, o medo é a falta de confiança em nós mesmos, em nossa capacidade de agirmos sempre orientados pela presença de Cristo em nossas vidas. Aqui nós vemos Jesus orientando os discípulos para que atravessem numa barca para outra margem, enquanto ele ia orar a sós. Na madrugada, já com o mar revolto, muito vento, ele vai de encontro aos discípulos caminhando sobre as águas. E eles ficam muito assustados, pensam tratar-se de um fantasma. Mas Jesus diz: calma, sou eu. E aí Pedro, na sua simplicidade, aquela simplicidade de Pedro, pede a Jesus que o faça caminhar também, até para mostrar que ele é o próprio Jesus. E Jesus diz: vem até mim. E Pedro começa a caminhar. Porém, na hora que ele passa a prestar mais atenção nas ondas revoltas e no vento, e deixa de olhar o mestre, ele começa a afundar. Aí ele pede socorro, ele grita: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão a ele, o tira das águas e o repreende, dizendo que ele era um homem que não tinha fé. O mar se acalma e todos na barca atravessam para outra margem e tudo termina bem. O medo, meus irmãos, é um mal a ser combatido. E o medo não significa que devemos ser irresponsáveis em nossas atitudes e fazermos as coisas de qualquer jeito. Até porque a fé, ela vem sempre atrelada à prudência. Nós temos que ser prudentes, agirmos com correção e segurança, e com fé nós conseguimos tudo.
O medo estremece a nossa fé. E a nossa fé, ela tem que ser firme e decidida. Ela não pode ser parcial. Ela não pode ser um pouco ou em determinados momentos. Ela tem que ser reta, constante em Jesus e nos ensinamentos. Quando nós nos achamos os senhores de si, os donos da bola, é nesse momento em que nós começamos a afundar. Quando deixamos de reconhecer e de enxergar a presença de Cristo e a nossa fé declinar. Se tirarmos os olhos de Jesus, assim como Pedro fez, não tenha dúvida, irmãos, nós afundaremos também, da mesma forma que Pedro começou a afundar. Ele só afundou porque ele deixou de orar para o Mestre e focou no problema que estava à sua volta, que era o vento e as ondas revoltas. Por isso, nós não podemos hesitar em pedir socorro e dizer: Senhor, salva-me. Eu mesmo posso testemunhar alguns fatos da minha vida em que eu achei que eu poderia resolver sozinho, que eu daria conta tranquilamente e as coisas se mostraram ao contrário. Mas eu tive a sabedoria, graças a Deus, alguém me orientou, a minha fé, para que eu entregasse os problemas para Jesus, dizendo: Senhor, eu não dou conta disso. Peço que me ajude e me salve. E a resposta veio positiva e quase que imediata. Jesus, caminhando sobre as águas, como se mostra nessa passagem, é a própria previdência divina presente em nossas crises. Por isso, irmãos, não percamos nunca a nossa fé. Devemos mantê-la sempre viva, forte, em todos os momentos de nossa vida. Nada pode dar errado quando assim estamos cheios de fé e na presença de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espero revê-los em breve, numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Fiquem com o meu abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.